Olá, eletromaníacos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, porque está começando agora... Eletrizando, com Enio de Souza. Está começando agora o nosso Eletrizando de hoje. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e a locução a cargo de Adilson Silva. E na videoaula de hoje nós vamos tratar dos circuitos em ponte e da ponte de Wheatstone. Quem vai contar para nós um pouquinho mais sobre Charles Wheatstone é o nosso locutor Adilson Silva. Adilson. O físico britânico Charles Wheatstone, que teve destacada atuação no campo da acústica, da ótica e da telegrafia, ganhou projeção definitiva após ter dado exploração a um dispositivo criado por Samuel Hunter Christie. Wheatstone percebeu que o invento de Samuel poderia ser utilizado para medição de resistências elétricas. Seu trabalho foi tão notável que até hoje o dispositivo é conhecido por ponte de Wheatstone. Muito bem, pessoal. A ponte de Wheatstone é um dispositivo destinado à medição de resistência ohmica. E ela é construída da seguinte maneira. Observem comigo aqui essa representação gráfica de uma ponte de Wheatstone elementar. A ponte de Wheatstone, ela tem um resistor variável e dois resistores fixos, R1 e R2. E ela tem também um local onde você insere o resistor que terá sua resistência ohmica medida. E aqui no meio, entre esse arranjo de 4 resistores, você tem um galvanômetro, um amperímetro, tá? Que vai indicar a sinalização de corrente ou não. Wheatstone percebeu que os circuitos com configuração em ponte têm a particularidade de não permitir a circulação de corrente nesse ramo intermediário quando a ponte está em equilíbrio. Mas como se dá o equilíbrio de uma ponte de Wheatstone, ou mesmo de um circuito em ponte? Tá? O equilíbrio, no caso da nossa ponte elementar, ele se dá quando RV vezes R1, o produto entre RV vezes R1, é igual ao produto entre Rx e R2. Se o produto dessas duas multiplicações forem os mesmos, se os produtos forem os mesmos, não haverá circulação de corrente no ramo intermediário, no nosso caso aqui da ponte elementar, no nosso galvanômetro. Positivo? Agora é hora da resolução. Muito bem, e essa é uma das horas que eu mais gosto aqui no Eletrizando, a hora da resolução. Para a gente fixar o conceito de ponte de Wheatstone, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho aqui a representação de uma ponte de Wheatstone, tá? Alimentada por uma bateria de 11 volts. Essa ponte, ela alimenta os resistores R1 com 1 kΩ e R2 com 10 kΩ. Do outro lado da ponte, eu tenho um resistor Rx, que eu inseri na ponte para determinar o seu valor de resistência, e tenho o resistor variável aqui, ó, RV, ajustado em 42 ohms. Quando eu coloquei a ponte nessa configuração, eu verifiquei que não circulou corrente no galvanômetro G, aqui no amperímetro da ponte. Então, significa dizer que a ponte está em equilíbrio. Se eu aplicar a equação do equilíbrio da ponte de Wheatstone, eu consigo determinar, eu consigo ver qual é o valor de Rx que a ponte me mostraria no seu visor. Vamos lá? RV vezes R1 é igual a Rx vezes R2. Então, meu RV, meu resistor variável, está ajustado em 42, o meu R1 vale 1 kΩ, vale 1000 ohms, enquanto o meu Rx eu não sei o valor, e o meu R2 vale 10 kΩ, quilo é 10 a terceira é 1000, 10.000 ohms.
Então eu tenho que 42.000 ohms é igual a Rx vezes 10.000. Rx será dado por 42 kΩ dividido por 10 kΩ. Então, meu Rx, meu resistor variável, vale 4,2 ohms. É assim que a ponte faz para te mostrar no visor a resistência de 4,2 desse resistor Rx, que era uma resistência indeterminada. E a partir daí, eu posso aplicar os conceitos, todos os conceitos elétricos nessa ponte aqui, ó. Por exemplo, eu posso determinar o valor das correntes, ó. Eu quero uma corrente aqui, ó. Quero essa corrente aqui e essa corrente aqui, ó. Posso determinar facilmente. Como a ponte está em equilíbrio, esse ramo está morto. Então essa corrente ela vem aqui, ó, ela passa por Rx e passa por Rv. Essa outra corrente ela vem aqui também, ó, passa por R1 e passa por R2, I1 e I2. Como é que eu determino I1? Tá ok, ó? Vou aplicar a lei de Ohm. Tensão aplicada nesse ramo, tá? Qual que é a tensão que está aplicada nesse ramo? É a tensão da fonte. Tensão total dividida por Rx mais Rv. Então aqui, ó, eu tenho 11 dividido por Rx, eu calculei que vale 4,2 e Rv, ó, 4,2 mais 42. Então, a minha corrente I1, ela será dada por 11 dividido por 46,2. A minha corrente I1 vai ser igual a 0,238 ampere. Ou, né, 0,238. 1, 2, 3. 238 miliampere. Essa é a minha corrente 1. E a minha corrente 2? Minha corrente I2 será dada por tensão da fonte, os 11 volts aqui, tensão da fonte sobre R1 mais R2. Então são 11 volts da fonte da ponte vezes 1K, tá? 1K mais 10K, 10 quilos. Então vai ser 11 volts divididos por 11.000 ohms. 11K igual a 11.000. A minha corrente I2 vai ser igual a 0,001 ampere. Ou 1, 2, 3, 1 vezes 10 a menos 3, 1 miliampere. Essa é a minha corrente I2. I1 é isso e I2 é isso aqui. Então a minha corrente total, IT, é igual a 239 miliampere. No caso da minha ponte em equilíbrio, o meu I total é igual a 239 miliampere. Bem, pessoal, para a gente dar sequência no nosso estudo dos circuitos em ponte, vamos observar essas duas ilustrações aqui. Antes de mais nada, é preciso entender que Charles Wheatstone só chegou ao conceito de construção da ponte de Wheatstone porque ele observou o comportamento dos circuitos que tinham essa configuração em ponte aí, né? A partir disso aí é que o Wheatstone percebeu que seria possível determinar a resistência de resistores aí que você não tivesse o valor de resistência ôhmica a partir daquele instrumento que ele criou. Por quê? A genialidade de Wheatstone foi perceber o comportamento dos circuitos que tinham formação em ponte. Aqui eu tenho a representação de um circuito em ponte, tá? Sem o resistor intermediário. E tenho também do lado de cá a configuração de um circuito que eu digo também em ponte,
porém com um resistor intermediário. Observe que aqui eu tenho R1 em paralelo com R2, R3 em paralelo com R4. E não tenho nenhum resistor aqui nesse ramo que interliga os dois outros ramos. E aqui não, aqui eu tenho R1 em paralelo com R2, R3 em paralelo com R4, entretanto tem um resistor R5 aqui, ó, entre eles, tá? Isso aqui é o que eu chamo de configuração em ponte com resistor intermediário. Para fazer a análise do circuito, se eu não tenho o resistor intermediário, a análise fica bem mais simplificada. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando eu tenho o resistor intermediário, a análise se torna um pouco mais complexa. E aí, se eu tenho que determinar os valores de tensão em cada um desses resistores ou os valores de corrente, é melhor eu usar, por exemplo, o teorema de Thevenin ou o teorema de Norton, que a gente vai ver nas próximas aulas. Agora é hora da resolução. E o Eletrizando de hoje está muito legal, porque já tem outra hora da resolução. Vem comigo aqui, vamos analisar esse circuito aqui, tá? Esse é um circuito em ponte, sem o resistor intermediário. Então, o que eu observo aqui, ó? A fonte de corrente, a fonte de tensão, enxerga uma resistência equivalente, manda circular por esse circuito uma corrente total. Ao chegar nesse nó, obedecendo à lei de Kirchhoff para a corrente, uma parte dessa corrente desce aqui, ó, vou chamar de I1, e outra parte dessa corrente, I2, ó, desce por aqui. Quando chegar nesse nó aqui e nesse nó aqui, vai acontecer algo muito interessante. Tá? Uma parte dessa corrente I2 vai virar aqui uma corrente que eu vou chamar de I3. Uma parte dessa corrente I1 vai virar I3. Uma parte de I2 vai virar I4. E aqui vai acontecer algo interessante. Se a ponte não estiver em equilíbrio, vai circular uma corrente aqui, ó. Vai circular uma corrente aqui. Que eu não sei qual o sentido que ela tem. Então vai circular uma corrente aqui. Que pode ser desse nó. Vou até chamar esse nó aqui, ó. Esse nó aqui é A, esse nó aqui é B, esse nó aqui é C, esse nó aqui é D. Pode ser de B para C, ou pode ser de C para B, obedecendo a lei de Kirchhoff para corrente. Mas isso a gente vai verificar calculando. A primeira coisa que eu vejo é se a ponte está em equilíbrio, tá? E aqui fica a nossa primeira eletrodica. Se liga na Eletrodica. E a eletrodica de hoje é muito simples e muito prática, muito funcional, como toda eletrodica. A eletrodica de hoje diz o seguinte: ao deparar com um circuito em ponte, observe antes de mais nada se a ponte está em equilíbrio ou não. E como que você determina se a ponte está em equilíbrio ou não? Basta fazer a multiplicação cruzada dos resistores da ponte. Se R3 vezes R2 for igual a R1 vezes R4, tá? Essa multiplicação em X, ó, se R3 vezes R2 for igual a R1 vezes R4, a ponte está em equilíbrio, consequentemente não tem circulação de corrente aqui, é como, tá? Se aqui, como não passa nenhuma corrente, nem de B para C, nem de C para B, correto? Vamos ver aqui, ó, no caso dessa eletrodica, se esse circuito está em ponte, se esse circuito em ponte está em equilíbrio. 4 vezes 3 é 12, 6 vezes 4 é 24. Então, 24 é diferente de 12, a ponte está desequilibrada, consequentemente tem circulação de corrente aqui. Se por um acaso, aqui, ó, esse resistor valesse 2 ohms, 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 12. Então a ponte estaria equilibrada e essa corrente I aqui não existiria. Correto? Essa foi a nossa eletrodica de hoje. Depois desse gancho da eletrodica, vamos voltar para a resolução do nosso circuito. A eletrodica disse para que a gente verifique se o circuito está em equilíbrio.
Como a gente viu na eletrodica, esse circuito aqui não está em equilíbrio. Então eu espero encontrar uma corrente I aqui, ó. Vou até chamar ela de I5. Eu espero aqui nessa resolução encontrar uma corrente I5. Vamos lá fazer a resolução? A primeira coisa que eu preciso determinar é a resistência equivalente final. Observem que nesse circuito aqui, ó, a fonte de tensão, observa que está alimentando esses resistores em ponte, e eles estão de que maneira? Eles estão assim, ó. R1 está em paralelo com R2 e R3 está em paralelo com R4. Então, R1 e R2 podem ser substituídos por um único resistor. Da mesma maneira que R3 e R4 também podem. Então, vou calcular aqui, ó. Primeira coisa. REC A. REC A é essa resistência equivalente aqui. R1 vezes R2, que divide R1 mais R2. Posso fazer também aqui, como eles são iguais, posso aplicar aquela propriedade. O valor de um deles, dividido por 2, 4 dividido por 2, REC A vale 2 ohms. Mas vamos fazer aqui, 4 vezes 4, que divide 4 mais 4, 16 dividido por 8, eu tenho que REC A vale 2 ohms. Então aqui, ó, aqui eu tenho REC A que vale 2 ohms. Em série com ela, vai ficar aqui um REC B, que eu vou calcular já já. REC B será dada por 6 vezes, R3 vezes R4. Pessoal, quando estiver analisando, sempre passo a passo, com muita calma. R3 mais R4 é igual a 6 vezes 3, que divide 6 mais 3. Então, 18 dividido por 9, meu REC B também é 2 ohms. Então, REC B igual a 2 ohms. E aqui eu tenho uma fonte de 48 volts. Correto? Então, por fim, a minha resistência equivalente final nada mais é do que resistência equivalente final, nada mais é do que REC A mais REC B. Então, 2 ohms de REC A com 2 mais 2, minha resistência equivalente final é igual a 4 ohms. Tá ok? Então, a minha fonte de 48 volts enxerga que está alimentando uma resistência equivalente de 4 ohms. É a partir daí que ela vai me determinar a corrente total. Muito bem, corrente total. Então, essa corrente total eu visualizo para resolução melhor aqui. Vamos lá calcular. Corrente total é igual a tensão total dividido pela resistência equivalente final. A minha tensão total, que é de 48 volts, será dividida por 4 ohms. Então, eu tenho aqui que a minha corrente total, nesse caso, nesse circuito que tem configuração em ponte, será de 12 amperes. Perfeito? Essa minha corrente total é de 12 amperes. Quando ela chegar no nó A, obedecendo a lei de Kirchhoff para a corrente, ela vai se dividir de acordo com a proporcionalidade de cada um delas, de cada um dos resistores. Tá? Aqui, uma corrente de 12 volts chega para ser dividida entre 2 resistores de 4 ohms. Posso resolver isso diretamente. Se uma corrente de 12 amperes vai ser dividida entre 2 resistores iguais, cada um deles vai levar a metade. Então, eu vou escrever aqui. I1 é igual a 6 amperes, enquanto I2 é igual a 6 amperes.
A essa altura do campeonato eu já nem preciso fazer essas contas, porque essas propriedades já estão bem claras para mim, né? Então aqui, ó, eu tenho 6 amperes. Vamos escrever aqui, ó, 6 amperes. Tá? Aqui eu tenho 6 amperes. Muito bem. Agora que eu calculei o valor da corrente I1, eu preciso calcular o valor de I3 e de I4. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que eu posso calcular o valor da corrente I3? Se eu tiver o valor da tensão sobre o resistor R3, eu posso facilmente determinar o valor de I3. E como que eu vou determinar o valor da tensão aqui, ó? Já calculei I1, tá ok? Então, ó, I1, vou calcular queda de tensão no resistor R1. Qual que é a queda de tensão em R1? Queda de tensão em R1 é I1 vezes R1. Queda de tensão no resistor número 1 vai ser 6 vezes 4, VR1 é igual a 24 volts. Então aqui, ó, eu tenho uma queda de 24 volts. Do lado de cá, a mesma coisa, VR2 também, ó, VR2 será I2 vezes R2, VR2 será 6 amperes vezes 4 ohms, VR2 será 24 volts. Então aqui eu tenho uma queda de 24 e aqui eu tenho uma queda de 24. Consequentemente, ó, se a fonte tem 48, VR3 e VR4, ó, portanto, VR3 é igual a 24 volts e VR4 também será igual a 24 volts. Tá ok? Eles estão em série. Então, se tem 24 volts da fonte aqui, tem 24 aqui, tem 24 aqui. Então, aqui eu tenho 24 volts. Aqui eu tenho 24 volts. Aqui eu tenho 24 volts. E aqui também eu tenho 24 volts. VR2, VR4, VR3 e VR1. Muito bem, a partir daqui eu posso calcular os valores de I3 e de I4. Tá certo, acabei de calcular o valor da queda de tensão em R3 e o valor da queda de tensão em R4. Então, fica fácil para mim agora calcular os valores de I3 e I4. Vamos lá. I3 será dado por tensão no resistor 3, a queda de tensão que existir nesse resistor, vezes o valor de resistência dele, dividido por R3. Então, a queda de tensão nesse resistor aqui é de 24 volts e o valor de resistência ôhmica dele é de 6 volts. Então, 6 ohms. Então, a corrente I3 será igual a 4 amperes. Perfeito? 6 vezes 4, 24, 4 amperes. Então, essa corrente I3 vale 4 amperes. E agora I4. Quanto vale I4? I4 vale a queda de tensão no resistor 4 dividido pela resistência R4. Então, no resistor R4 tem 24 volts, dividido por 3 ohms. A corrente I4 será dada por 24 dividido por 3, 8 amperes. I4 vale 8 amperes. E a partir daí, eu posso calcular I5. Vamos lá, vamos calcular agora o valor de I5. Vamos fazer a análise do comportamento desse circuito até agora. Eu vi que sai uma corrente total de 12 amperes. Quando chega no nó A, uma parte dela, 6 amperes, passa sobre R1 e a outra parte de 6 amperes passa sobre R2.
Observe essa corrente aqui, 1. Quando ela chegar no nó C, aqui, ó, no nosso nó C, o que vai fazer? Ela vai se dividir. Uma parte dela vai passar sobre o resistor R3 e a outra parte dela, ó, que é I5, que eu não sei o valor, ó, vai passar nesse sentido. Vamos analisar sob o ponto de vista do nó B. O nó B, ó, chega uma corrente I2 de 6 amperes e sai uma corrente I4, que eu acabei de calcular, de 8 amperes. Chegaram 6 e saíram 8. Significa dizer que, pela lei de Kirchhoff para a corrente, essa corrente I5 tem que estar chegando no nó B, trazendo a quantidade de amperes que falta para completar I4. E aí a resolução já ficou visível para a gente. Eu posso resolver determinar o valor de I5 aplicando a lei de Kirchhoff para a corrente em qualquer um dos nós. Em qualquer um dos nós que eu aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente, eu encontro o valor de I5. Vamos fazer no nó C, por exemplo. Ó. No nó C, olhando o desenho, I1, a soma do que chega é igual ao que sai. I1 é igual a I3 mais I5. I1 chegou trazendo 6, I3 saiu levando 4 e I5 saiu levando algo que eu não sei. Então I5 é igual a 6 menos 4, e 5 vale 2 ampere. Então I5 aqui vale 2 ampere. Vamos ver se é verdade? A expressão pelo nó B tem que ser a mesma. Pelo nó B, I2 mais I5 é igual a I4. I2 mais I5 é igual a I4. 6 mais 2 é igual a 8. Então, o meu valor e o meu sentido de I5 está correto. E assim termina o nosso Eletrizando de hoje. No Eletrizando de hoje, a gente viu os circuitos em ponte e a ponte de Wheatstone. Essa foi a nossa 9ª videoaula e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o apoio da MN Eventos, tá? Festa, formatura, batizado, casamento, www.mneventos.com.br. Dá uma olhadinha no que o pessoal da MN é capaz de fazer por você. E na hora de relaxar, de descansar, depois de estudar uma matéria pesada, cansativa, a melhor programação da web rádio você vai encontrar em www.radiomundialfmuberaba.com.br. Acesse a Mundial e você vai ver que não existe uma programação igual na web rádio brasileira. E assim a gente encerra o nosso Eletrizando de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Para mim, foi um prazer imenso fazer a videoaula de hoje. E eu espero a sua presença na próxima videoaula, no próximo Eletrizando. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.